O Flamengo favorito continua, são 2 gols de vantagem. Jogando em casa. Agora, acho que não para aí isso, porque causa também outro tipo de problema interno. Se perder para o Grêmio essa classificação, vai ser mais vexame do que contra o Olímpia. Ah, sem dúvida. O Grêmio, para mim, é gigantesco. Joguei lá. Só que, assim, vai ser mais vexame, porque é dentro do Maracanã. Pela vantagem, né? E você tem 2-0. Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, o assunto é este. Hoje todo mundo só fala nisso. A briga do Gerson com Varela. Cara, vou trazer aqui para vocês agora um corte do programa ESPN FC, da ESPN Brasil, Grupo Disney. Já vou dar os créditos de vídeo aqui para ESPN, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Hoje no programa ESPN FC temos o André Plihal, Mauro Naves, Pascoal e o Zinho. Eles vão falar sobre esta treta, esta confusão entre Gerson e Varela. Cara, precisava disso um dia antes da decisão da Copa do Brasil. Isso pode estragar tudo. Pode. E se acontecer, a culpa será deles, né? Muito bem, dito isso, vamos aqui para o vídeo então. Deixa o like para ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha só o que eles falaram. Deixa eu só voltar aqui na nota do Flamengo. Dormindo. Essa é a nota que o Flamengo emitiu depois de um problema entre 2 jogadores do elenco no treinamento de véspera da semifinal da Copa do Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Tá tudo certo, Pascoal. Tá. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. Nossa. Agora vamos explicar o que aconteceu. Realmente houve um entreveiro no treino, a coisa mais normal do mundo, que Soco não é entreveiro. a discussão se estendeu ao vestiário. O Varela tentou acertar um soco no Gerson, que esquivou-se Mauro Naves e desferiu no colega uruguaio um socão no nariz que fraturou o nariz do lateral direito do Flamengo, que vai estar em campo contra o Grêmio amanhã. Ele e o Gerson, os dois, seguem relacionados. O Varela foi ao hospital, saiu agora há pouco, a coisa de 1 hora. Ele moldou uma máscara para usar nesse jogo de amanhã contra o Grêmio, que só vai ficar pronto, ao que tudo indica, amanhã. E aí, como é que o Flamengo chega para esse jogo em frangalhos, mais do que a fratura no nariz do Varela, Mauro Naves? Indo por partes, primeiro assim, eu já vi depois que aconteceu isso e tal, muito torcedor se manifestando e parece que seriamente, falar, tá vendo, agora os caras estão na maior raça lá, na maior vontade. Estão na pegada. Estão na pegada e tal. Esse aí que é o futebol raiz que eu gosto e tal, assim, óbvio que isso sempre aconteceu. O Zinho, no começo do programa, citou aí vários episódios que ele participou, a gente já soube de tantos, vários que a gente não fica sabendo, que o negócio ocorre mais em vestiário e tentam abafar e tal, mas já vimos briga no campo, com a televisão lá ali, filmando, enfim, filmando o treino lá, o Carlos Alberto com o Tevez saindo no pau, tá todo mundo assistindo, que naquela época se acompanhava treino e tal, e briga de vestiários, etc. Mas quando acontece isso, é porque ou há uma rixa muito grande entre um e outro ali, né? No caso do Tevez era assim, o clima em geral está tenso, está pesado. Eu acho que é mais uma tensão emocional, porque eu não imagino que tenha motivos para o Gerson gostar do Varela e vice-versa. É porque aí efeito cascata. Assim. Um vai, faz uma falta. Parece que o Gerson fez uma falta e o Varela reclamou, e aí, enfim, mas o Gerson já nervoso perguntou o que ele estava falando para o Pablo, enfim, aconteceu, acho que é ruim. Isso é um ponto. Ainda mais nessa sequência, né, que depois do jogo maravilhoso contra o Grêmio, lá em que o Flamengo mereceu... E a vitória de virada contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas a vitória ali foi 15 minutos finais, quando botou o Arrascaeta então, mas tô dizendo, era a semana perfeita, né? Nem tinha ido tão bem no primeiro tempo e tal, não foi, ali foi mais resultado que desempenho, com aquela falta do Arrascaeta. Mas foi ali que começou a semana turbulenta, após esse jogo. Sim, porque ali teve o soco lá, depois do vestiário. Então, assim, jogo do Grêmio, que poderia ter sido mais de 2, né? A gente se lembra que o Gabigol perdeu um pênalti no começo, o Pedro tem uma jogada de ansiedade
que poderia ter sido o terceiro golo, entrou na frente Você vê, do né? Luiz. Entre um jogo e outro contra o Grêmio, o Flamengo conseguiu ter 2 pancadarias internas, Sim, sim. 2 casos de pugilato internos Uma desclassificação e a desclassificação da Libertadores. inesperada e um São 3 jogos 3-0 sem vencer. um 3-0 para o Cuiabá também, que é um placar grande para se perder para o Cuiabá, enfim. Não foi. Desastre, né? Não, depois Tanto que a gente tem comentado, pô, isso repercute lá no Grêmio, aquele negócio do Renato lá, vou jogar toalha, já não é assim. Continua o Flamengo favorito, continua, são 2 gols de vantagem. Jogando em casa. Jogando em casa. Agora, acho que não para aí isso, porque causa também outro tipo de problema interno. Dizem que o Gabigol já foi um jogo lá, mas para mim ele estava suspenso contra o Palmeiras. Mais recentemente, o Pedro, por estar errado lá, apesar de ter levado o soco, ser vítima e tal, ele foi multado e suspenso do jogo seguinte. Agora vamos se perguntar lá, por que não o Gerson e o Varela? Porque então, mas aí... Mas Porque eu preciso tem jogo deles amanhã. amanhã demais. Do Pedro eu não precisava. mas o jogo é mais decisivo. Mas o do Pedro eu não precisava porque eu tenho o Gabigol Se e bem tal. que era o jogo contra o Olímpia no Maracanã, em que o Flamengo poderia ter aberto uma distância, uma vantagem maior. Independentemente do jogo... A palavra coerência é colocada onde? É regulamento, são atitudes, independentemente da Eles O que qualidade. você falam achou uma da decisão da situação diretoria, diferente, Zinho, né? de não afastá-los? Bom, vou pelo ponto do que eles explicam. A suspensão do Pedro não é pela confusão que o cara dá um soco nele, que eu aqui critiquei muito. Um absurdo. A explicação é que diz que foi pela indisciplina dele, de faltar o treinamento da segunda-feira. Isso daí é porque o jogo é amanhã, cara. Essa que é a explicação, que a suspensão é por isso. E a multa, né, que ele não quis aquecer final do jogo, que eu não concordei. Eu acho que deu a multa e leva o cara para o jogo, né? A não ser que ele não está com a cabeça boa de toda a confusão que aconteceu. Eu estou falando o que a diretoria diz, que aí foi uma briga entre 2 jogadores no treinamento, deve vir uma multa, conversa, o elenco vem junto, vê ali o que ambos os jogadores, se um ainda conseguiu ali, né? Acho que é difícil, né? Porque o cara foi para o hospital, mas se ainda vão se falar, alguma coisa assim. É uma briga entre jogadores e que se o grupo aceita isso, o clube de repente multa. E a importância, assim, como vocês falaram, do jogo, porque o Wesley, o lateral direito, está fora do jogo. O Mateuzinho está voltando, né, de contusão. A opção é o Varela. Mas vamos ver também como é que o cara vai estar. Tem essa proteção e tudo, mas como é que ele está de mente? O grande problema para mim é que é o ambiente, que não é só por esse lance de Gerson e Varela. É que já vem de algum tempo. Lá atrás, o Mauro Naves lembra de uma entrevista que o Gabigol deu, porque já tinha uma discussão de que o ambiente não era bom, que tinha o grupo do Gabigol, o grupo do... acho que era do Davi Luiz, né? Não lembro. Era isso mesmo. Que tinha divisão, que tinha racha. Aí o Gabigol, na entrevista, foi firme, né, com o Eric Faria, né? Vocês é que tem problema com vocês. Entre a gente não tem, tal. Aí o Flamengo começa a ganhar, aí o torcedor todo vai a favor do Gabigol. E aí pega no pé da imprensa aí que falou, principalmente do Eric Farias, porque aí é a paixão, vai pelo resultado. O resultado diz muito, né? Depois, nesse caso do Pedro, nós aqui falamos, o ambiente não está legal, o treinador não conversa com o jogador, e o jogador falou que ele recebe uma agressão psicológica. Ou não foi que o Pedro falou? Não foi nem só a agressão do preparador físico. Ele dizia que já recebia isso da comissão técnica no dia a dia. E o que me chamou a atenção é que só agora, se não me engano foi ontem, ou foi ontem, que o treinador chamou o Pedro para conversar. Depois que o Pedro entra e faz o gol de pênalti que dá o empate para o Flamengo. Então, a minha experiência como um ex-atleta, de viver num grupo, tudo isso que vem sendo falado e também relatado pelos jogadores em entrevista, me mostra que o ambiente é carregado, é pesado, e aí eu imputo isso à gerência, à diretoria,
que está enxergando tudo isso, e aí vai, na entrevista, o Marco Braz falou que não tem nada, está tudo resolvido, está tudo legal, está tudo bem. Não vejo nenhum tipo de entrevista do presidente e de outros membros de diretoria, que aí vai diretor de futebol, até coordenação, que está todo mundo no dia a dia e que tem que exercer essa liderança. Os atletas também, todo mundo, o próprio Gerson na zona mista, está resolvido, não tem o que falar mais. Já, tudo que vocês noticiaram foi o que aconteceu e já está resolvido. O Gerson falou isso na zona mista, até para o Pedro Torre, para o nosso repórter. Inclusive foi ele que separou, ou que pegou, dizem que ele pegou pelo pescoço o preparador físico. E agora é ele que se envolve na briga. Então, esse ambiente mostra muito do que é o Flamengo na temporada. Porque se eu e todos vocês e todos nós, e até os adversários, diz que o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, e que sai treinador, entra treinador, a diretoria vai buscar o melhor daqui, o melhor dali. Aí chegou o Sampaoli, que era a solução, que era o sonho de consumo de todo mundo, inclusive dele. E esse time, até hoje, a gente fica falando de um jogo, jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem aquele jogo contra o Fluminense, mas não tem uma sequência, não tem um padrão, não tem uma repetição de time, não me mostra que esses resultados não vêm pelo ambiente, a ponto de o Flamengo ter uma vantagem enorme, jogar dentro de casa, e muita gente está duvidando da classificação, dizendo que encurtou essa vantagem para o Grêmio, a ponto do treinador do Grêmio já mudar o discurso dele. Na minha opinião, para finalizar, que está acabando o programa, acho que o Flamengo, mesmo com isso tudo, é o favorito para buscar a classificação. Existe, Pascoal, um otimismo lá pelos Pampas que absolutamente inexistia até semana passada, até antes do jogo entre Olímpia e Flamengo. E, claro, agora acentuado por esse absurdo, né? O jogador quebrar o nariz do outro. Assim, é claro que o futebol é um universo muitas vezes paralelo, mas um local de trabalho, duas pessoas que estão ali vestindo a mesma camisa, no caso do futebol, vestindo a mesma camisa mesmo, um quebra o nariz do outro. Imagina o cara quebra o seu nariz, você não ia querer olhar para o rosto do sujeito no dia seguinte. Só aproveitando antes de você falar, Pascoal, o meu amigo Edu Lima e o Pedro Zorzeto, que estão acompanhando, me lembraram que a briga não foi do Carlos Alberto. Desculpa, Carlos Alberto. Você teve outras brigas. O Tevez foi com o Marquinhos, o zagueiro. Só para lembrar. Teve com o Carlos Alberto também. Teve, não foi. O Carlos Alberto teve com o Leão. A discussão do Carlos Alberto foi com o Emerson Leão. Mas com o Tevez ele também tretou algumas vezes. Obrigado ao Zorzeto e ao Edu Lima. Vai lá, Pascoal. Não, eu acho que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui aproxima o Grêmio dessa possibilidade, como disse o Zinho. É que é muito difícil, né? Mas o resultado é difícil. O resultado é difícil. Mas vou dizer para vocês o seguinte... o ânimo é outro. É o América do México reeditado. Qual é o Flamengo que vai jogar? É o Flamengo que jogou contra o Cuiabá? Aquela tiriça? É o Flamengo que jogou contra o São Paulo? Aquela preguiça para marcar? Com 62 mil pessoas no estádio. Aquele meio-campo que morde fofo? Sabe aquele morde fofo? É o time do Flamengo, morde fofo. Não acontece nada. A marcação no Flamengo é morde fofo. Não acontece nada. É esse o time que vai jogar? Aí o Grêmio começa a querer. Não, tem que ser o que jogou contra o Grêmio. O que jogou contra o Grêmio interessa. Mas esse time tem estrutura psicológica para isso? Esse time tem estrutura tática para isso? Depende do treinador. Depende do treinador, o time que ele vai botar em campo. Ele vai botar o Bruno Henrique, o Arrascaeta, ele vai colocar o Everton Ribeiro. Não, Zinho, a gente não sabe qual a escalação. A escalação é sempre uma caixinha de surpresa. De uma maneira geral, a escalação já será diferente. Porque o lateral direito, o titular não vai jogar. Perfeito? Então, o reserva vai jogar com o nariz quebrado. Essa será a 32ª escalação diferente do Sampaoli. Porque ele não conseguiu fazer nenhuma escalação igual a outra, nunca. Pode falar, normal! Muito obrigado, Zinho, isso me ajuda bastante. Normal! Não escala ninguém nunca. O Sampaoli perdeu o controle do grupo. Vocês não estão percebendo que o treinador não tem absolutamente nenhum controle sobre o que está acontecendo? Vocês estão reparando isso? Deu para notar que o treinador não tem poder de administração do que acontece no vestiário. E o Flamengo acabou mandando embora o treinador, que era bom treinador, e administrava muito bem o vestiário.
Ô, Pascoal, o Sampaoli... O tamanho da lambança que o... O Sampaoli é uma malaça. E todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia. Foi uma mala no Santos, mala no Atlético Mineiro. Mas no Santos agora, ele queria jogador. Que grupo problemático também, né? É bom, mas na mesma proporção problemático. Então, a gente tem que pensar... ninguém se cria, nenhum treinador se cria. O Everton Ribeiro vai ter renovação de contrato. Outros jogadores que terão contrato terminados também não renovarão. Está muito claro isso. O Flamengo está tentando melhorar. Vai ter eleição. Tem eleição no final do ano, né, Zinho? Se não me falha a memória. Tem eleição na parte final do ano. E aí o que vai acontecer? Quem chegar como novo presidente do Flamengo vai ter esse problema para resolver. Um elenco que não sabe se fica um, se fica o outro. O treinador que não tem absolutamente nenhum controle do que acontece dentro do vestiário e do que acontece em campo também, porque ele faz cada alteração que a gente fica aqui pensando por que ele mudou. O Arrascaeta tem a lucidez para mudar um jogo e ele tira o Arrascaeta. Com o time perdendo. Aconteceu domingo. Então, mas essa não é a primeira vez. Essa não é a primeira vez. Não, mas ele sacou o Arrascaeta no intervalo com o time perdendo. Ele tira o Gabigol, que podia jogar com o Pedro, os dois juntos. Para decidir o jogo contra o São Paulo, ele consegue tirar um e para não jogar os dois juntos, para não dizer que o treinador passado tinha razão. Então tem muita coisa no Flamengo que acontece. O Flamengo tem muitos problemas administrativos dentro do campo e fora do campo, que esses problemas acabam passando para os jogadores, ao ponto dos jogadores se reunirem depois desse treino de hoje, para um falar, pô, gente, não dá para continuar assim, né? Hoje eles falaram isso depois do treino. Mas também, do mesmo jeito que o encontro do Sampaoli com o Pedro, a conversa dos dois, demorou demais. Quer dizer, aconteceu ontem. Ô, Plihal. 16 dias. Oizinho. Não, os jogadores, aí é uma experiência até ali de campo. Uhum. Se perder para o Grêmio essa classificação, vai ser mais vexame do que contra o Olímpia. Ah, sem dúvida. O Grêmio, para mim, é gigantesco. Joguei lá. Só que, assim, vai ser mais vexame, porque é dentro do Maracanã. Pela vantagem, né? E você tem 2-0. Foi vexame desclassificar para o Olímpia. Mas tinha a vantagem de um gol, né? Não, e o jogo é em casa, né, Zinho? E fora de casa. É. Jogo é em casa. Então, os jogadores, sabe? Eu não sei se vai ser campeão da Copa do Brasil, mas essa palavra é ruim, mas assim... Não pode nem pensar em não chegar nessa final. Claro. E tem mais um detalhe, Então, né, Zinho? assim, os jogadores sabem que... pode ter treinador, pode ter briga de lá, se a direção... Os jogadores vão ter que se fechar, porque eles sabem que, por enquanto, tá tendo uma vaia aqui, uma vaia ali, para uma aqui, para uma ali, mas estoura no atleta, no jogador, se perde uma classificação, porque o treinador já está sendo cobrado. Sim. Tem um detalhe até que o Fábio Luciano falou ontem no Resenha da Rodada, que no domingo, como era o primeiro jogo depois da eliminação, a torcida foi para puxar a orelha mesmo, para xingar, para vaiar e tal. Na quarta-feira, apesar de tudo, no jogo de amanhã contra o Grêmio, na volta da semifinal da Copa do Brasil, os mais de 60 mil torcedores que certamente estarão lotando o Maracanã, estarão presentes, vão para apoiar. Até o apito inicial, os primeiros minutos, o primeiro tempo, enfim, vão apoiar. Depois a gente não sabe. Vamos lá, última parada do ESPN FC de hoje. Tá aí, galera. Que confusão desnecessária, né? Precisava disso, cara. Um dia antes do confronto contra o Grêmio. Um jogo tão importante para este ano perdido. O Flamengo tá com o ano perdido. Se o Flamengo não passar amanhã para a final da Copa do Brasil, jogou o ano no lixo, cara. A diretoria, a comissão técnica e os jogadores, todos eles são culpados. Quem que brigou hoje? Foi o Gerson e o Varela. A culpa são dos dois. Quem que causou a confusão? Quem começou com a confusão? Pelo que eu fiquei sabendo, o Gerson fez uma entrada no Varela, fez uma falta. O Varela reclamou para o Pablo. O Gerson ouviu, foi tirar satisfação e o Varela começou a gritar com o Gerson. Daí, o Varela vai para cima do Gerson, o Gerson se esquiva e dá um soco no nariz do Varela e fratura o nariz do cara. Aí o Flamengo para amanhã tá com o Wesley suspenso, o único lateral que tem condições de jogo é o Varela e o cara tá com o nariz quebrado, fraturado, né, para jogar contra o Grêmio.
Aí a diretoria do Flamengo falou que isso faz parte do treino, né? Que isso faz parte do dia a dia ali, do entreveiro. Esse entreveiro é normal nos treinamentos. Cara, dar murro na cara do outro, soco no nariz do outro, não é normal. Isso não é normal. Em lugar nenhum no mundo, dar soco na cara do outro é normal. Só no UFC. Lá sim é normal, né? Só que o Flamengo não é UFC. Não tem ringue. Tem campo e bola, porra. É inaceitável isso. A atitude de Gerson e Varela é deplorável. Estão reprovados. Eles já foram multados e eu não duvido nada que depois desse jogo aí o Flamengo possa alterar essa punição para um joguinho de suspensão para dar o exemplo. Não duvido nada, porque com o Pedro foi assim. E foi assim que tudo aconteceu, né? O Pedro nem jogou contra o Olímpia, o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. E o Flamengo, até aqui, cara, só decepção no ano, né? Tomara que amanhã possamos se classificar para a final da Copa do Brasil, porque se isso não acontecer, acabou o ano, cara. Acabar o ano em agosto para o Flamengo é triste demais. É muita vergonha, é vexatório demais, né? É muita incompetência. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Flamengo avance para a final da Copa do Brasil. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.